A paz do Senhor, queridos irmãos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Graças a Deus, o Senhor nos concede essa rica oportunidade de podermos meditarmos na palavra de Deus. Todas as manhãs, às 6 da manhã, uma mensagem para o seu coração. Deus, Ele é o Deus que conhece a nossa vida, o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe das tuas aflições, Ele sabe das tuas angústias, Ele sabe do que você está passando e creia que tudo isso é um tempo para você crescer na presença dEle. Essa luta, essa adversidade não é para te destruir, é para que você cresça, é para que você se desenvolva na presença do Senhor. E como é que nós vamos crescer se nós não tivermos lutas e adversidade? Amém, querido? A palavra que eu trago para você, ela se encontra no Salmo 119, versículo 5, um texto muito conhecido, que diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra, irmãos, ela é o nosso alimento, como eu sempre falo. Assim como o corpo necessita do arroz, do feijão, de um bife, de uma carne, para poder ter resistência, para você andar, para você se locomover, a mesma coisa é a palavra de Deus. Você tem que ler ela, você tem que estar sempre ouvindo a palavra para que o teu espírito venha se fortalecer no Senhor. Uma das coisas principais que o inimigo faz, ou que o ser humano também faz, é quando ele está numa luta. Ele para de orar, ele para de ler a palavra, ele para de buscar a Deus. Tem que ser o contrário. A luta está arrochando, mais oração, mais leitura da palavra, se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, tá? Talvez você já esteve em algum lugar escuro, totalmente escuro, sem luz. Por exemplo, um quarto, você apaga a sua luz, não tem claridade alguma. A falta de iluminação, tá? Ela causa algumas reações estranhas, mas talvez a principal delas seja a falta de senso e de orientação, além do medo e do estresse. Quando a pessoa ela está num lugar escuro, você não tem direção, você não está enxergando nada, você não sabe o caminho que deve seguir. Muitas vezes é assim na nossa vida, tá? Muitas vezes a gente está numa situação a qual nós não vemos a direção, a qual nós não conseguimos ter uma noção das coisas que estão acontecendo, tá? Então, muitas vezes o estresse vem, por exemplo, quer ver uma noite escura, um exemplo? A vida financeira. A vida financeira está num caos. A pessoa ela não consegue pagar suas contas. Então ali vai virando uma bola de neve e ela não sabe o que vai fazer porque ela só tem aquele salário e é daquele salário que ela paga as contas. Mas por que será que ela entrou naquela dívida? Porque acontece por falta de uma necessidade de comprar alguma coisa, tá? Ou mesmo a pessoa comprar sem ter precisão alguma. Então muitas vezes ela entra numa bola de neve, isso ela entra numa escuridão financeira. E aí, irmãos, fica difícil, tá? Então você fica sem saber o que fazer. Como sair? Então muitas vezes a pessoa, ela arruma um outro serviço, ela faz um bico para poder sair dessa situação. A mesma coisa na vida espiritual. Quando tudo está escuro, que você não está orando mais, que você não está buscando mais a presença do Senhor, é aí que você tem que buscar. Porque a palavra de Deus diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Então a palavra ela traz clareza. A palavra ela ilumina o caminho. A palavra nos ajuda. A importância de você ter conhecimento. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, ou capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então, muitas vezes, as pessoas, elas são destruídas, isso é, elas não buscam a Deus por falta de conhecimento. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos meditar na palavra,
Nós precisamos conhecer esse Deus que olha para nós e vê as nossas lutas, as nossas enfermidades, e nós precisamos crer que Ele tem o poder de nos salvar e de nos curar e de nos ajudar. Então, a vida espiritual, irmão, também ela é emocional. Também passamos por experiências semelhantes. Há momentos de escuridão, porém muitas pessoas parecem viver constantemente com essa experiência de falta de orientação. E é verdade. Você vê a pessoa sem saber o que fazer, você vê a pessoa em uma igreja e em outra, você vê a pessoa correndo atrás de revelação, correndo atrás de cura, de libertação, sendo que a palavra de Deus está na sua mão. É só você ler, é só você orar, é só você clamar a Deus. Clama a mim e responder-te-ei, o próprio Deus falou. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Se você está passando um momento de escuridão, se você está passando por essa escuridão, está sem orientação, vá para a palavra. Senhor, está escrito, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Eu quero clareza, eu quero direção, eu quero que o Senhor me ajude, eu preciso da tua orientação, eu preciso da tua ajuda. Comece a orar, comece a clamar e você vai ver que Deus mudará a sua situação. A palavra de Deus, irmãos, ela é a revelação divina que ilumina a mente, o coração dos homens para conhecerem o que é a verdade. Isso significa que ela dá discernimento para os justos seguirem a sua jornada nesta vida. É a palavra de Deus, irmãos, que ela dá o discernimento. Se você está passando um tempo de escuridão na sua vida, comece a orar, comece a clamar, comece a pedir a Deus e você vai ver que o Espírito Santo de Deus vai te iluminar, vai te dar direção, porque Ele sabe da nossa vida, irmãos.